Nenhum de nós sabe quando chegará a nossa hora, mas a maioria de nós deseja uma morte tranquila em idade avançada, cercado por amigos e familiares. No entanto, às vezes a vida tem outros planos e as pessoas acabam morrendo em circunstâncias trágicas ou incomuns, algumas das quais não poderiam ter sido previstas. Neste vídeo vamos explorar 25 das mortes mais incomuns da história moderna. Barry Griffiths. Todos nós já fizemos isso. Pegamos uma faca para tentar separar hambúrgueres congelados depois de tirá-los do congelador. Não é algo que você pensaria que poderia acabar com sua vida, mas foi exatamente isso que aconteceu com Barry Griffiths, de 57 anos. Barry, que morava sozinho em uma moradia assistida em Powys, no país de Gales, não era visto há dias e a polícia foi chamada à sua casa para fazer uma averiguação para saber se ele estava bem. Após entrarem na casa, eles encontraram um rastro de sangue levando até o quarto, onde o Sr. Griffiths estava morto na cama. Os investigadores concluíram que hambúrgueres congelados estavam por trás da tragédia quando descobriram hambúrgueres em um balcão da cozinha. Uma faca e um pano de prato estavam por perto e a porta do freezer estava aberta. Uma investigação oficial sobre sua morte concluiu que Barry acidentalmente se esfaqueou enquanto usava uma faca para tentar separar hambúrgueres congelados. Bliss Scott. Caracóis gigantes africanos de terra são ótimos animais de estimação e fáceis de cuidar. Eles podem viver por cerca de 9 anos e crescer até o tamanho de uma mão adulta. Mas um fato pouco conhecido é que eles também podem te matar. Em 2000, uma menina americana de 7 anos chamada Bliss Scott, que morava com sua família na base aérea americana de Kadena, em Okinawa, no Japão, faleceu tragicamente após entrar em contato com um caracol africano. Bliss começou a sentir fortes dores de cabeça e exames de sangue posteriores revelaram que ela havia contraído o parasita nematóide Angiostrongylus cantonensis. Esse parasita se desenvolve no corpo de moluscos como caracóis, que o adquirem ao consumir fezes de ratos infectados. O parasita causou meningoencefalite, uma infecção cerebral grave com sintomas semelhantes tanto à meningite quanto à encefalite, e foi isso que matou Bliss. Sua morte marcou o primeiro caso registrado de uma fatalidade humana ligada ao caramujo africano. Júlio Macias Gonzalez. Em 2016, um garoto de 17 anos da cidade do México morreu depois que sua namorada de 24 anos lhe deu um chupão no pescoço. Pouco depois, Júlio teve convulsões enquanto jantava com sua família, levando a um derrame fatal. Os médicos acreditaram que a sucção do chupão resultou em um coágulo de sangue que viajou até o cérebro de Júlio e causou o derrame. Esta não é a primeira vez que um chupão causa um derrame. Em 2010, uma mulher de 44 anos da Nova Zelândia sofreu um derrame não fatal após receber um chupão do parceiro. Alan Catterall. Em 2010, Alan Catterall, de 54 anos, foi encarregado de limpar plástico das laterais de um forno em uma fábrica de caiaques em Runcorn, Cheshire, no Reino Unido. Alan entrou no forno e começou a raspar o plástico. No entanto, seu colega de trabalho, Mark Francis, sem saber que Alan estava dentro do forno, ligou o equipamento, fazendo com que as portas se fechassem automaticamente. À medida que a temperatura começou a subir, Alan tentou desesperadamente se libertar do forno, batendo freneticamente nas laterais com um pé de cabra, mas a fábrica era tão barulhenta que ninguém o ouviu. Gritando de dor, Alan socava a porta, deixando pedaços de pele toda vez que a tocava.
Por fim, ele desabou em meio a uma dor inimaginável enquanto era cozido vivo. Os trabalhadores só foram alertados quando a fumaça preta saindo do corpo dele se espalhou pelo chão da fábrica. Mas já era tarde demais. O diretor técnico da empresa, Peter McCarthy, foi considerado culpado de 2 infrações às normas de saúde e segurança em conexão com o incidente horrível. Gernot Rheinstadler. Gernot Rheinstadler era um esquiador austríaco e era considerado um dos jovens talentos mais promissores da equipa austríaca de downhill no início dos anos 90. No entanto, em 1991, a vida do jovem de 20 anos foi interrompida após um terrível acidente. Durante uma descida classificatória para uma corrida de downhill em Wengen, na Suíça, Gernot Rheinstadler perdeu o controle e colidiu com as redes de segurança em alta velocidade, onde um de seus esquis ficou preso. A pelvis de Gernot Rheinstadler quebrou enquanto ele caía pela encosta, deixando um rastro de sangue. Ele sofreu graves lesões internas e hemorragia e, apesar dos esforços para salvá-lo, morreu no hospital após passar por várias transfusões de sangue. Como resultado desse incidente, as medidas de segurança foram aprimoradas e os buracos nas redes de proteção foram reduzidos para que as pontas dos esquis não pudessem mais ficar tão facilmente presas nelas. O incidente é considerado o acidente mais horrível da história das corridas de esqui alpino. Riu tanto que morreu. Em 1975, um homem de 50 anos chamado Alex Mitchell, de Kings Lynn, Norfolk, estava assistindo a um episódio de The Goodies chamado Kung Fu Kappas, que mostrava um escocês de kilt usando sua gaita de foles para lutar contra um mestre da arte marcial lancastriana chamada Eki Thump, que estava armado com uma morcela. Dê uma olhada. Bute, sanduíche de batata frita, dobradinha e casca de árvore de sobremesa. Alex achou o programa tão engraçado que riu continuamente por 25 minutos, quase o episódio inteiro. E, como resultado, sofreu um ataque cardíaco fatal devido à sobrecarga imposta ao coração. Apesar das circunstâncias dolorosas de sua morte, a esposa de Alex mais tarde enviou uma carta aos integrantes do The Goodies agradecendo por terem tornado seus últimos momentos tão agradáveis. Embalsamado vivo. Em 2018, Ekaterina Fedieva, de 28 anos, da Rússia, foi diagnosticada com cistos ovarianos, uma condição em que sacos cheios de líquido se formam nos ovários. Frequentemente, esses cistos desaparecem sozinhos, mas no caso de Fedieva, ela foi aconselhada a retirá-los. A cirurgia foi um procedimento laparoscópico de rotina. Fideyeva passou pela cirurgia em um hospital em Ulanovska, uma cidade no oeste da Rússia. No entanto, durante a operação, a equipe médica cometeu um erro trágico e irreparável. Em vez de administrar solução salina, eles deram por engano formalina para Fadeyeva, uma solução que contém formaldeído e é usada para embalsamar corpos. Ao perceberem o erro, os médicos tentaram lavar a cavidade abdominal de Fideyeva, mas já era tarde demais. Por 2 dias, Fideyeva sofreu convulsões e fortes dores abdominais até morrer por falência múltipla dos órgãos. A família dela acusou os médicos de assassinato. Castor. Em 2013, um homem da Bielorrússia estava em uma pescaria no lago Shestakov com 2 amigos quando eles avistaram um castor na beira da estrada. O homem se aproximou do animal para tirar uma foto.
No entanto, o castor pulou nele, mordendo sua coxa e rompendo uma artéria. Seus amigos tentaram estancar o sangue, mas não conseguiram, e o homem morreu devido à perda de sangue. Ataques de castores são raros e, segundo especialistas, os animais que atacam humanos geralmente estão infectados pela raiva. Então, esse homem teve muito azar. Mark Gleason. Em 1996, um britânico de 26 anos chamado Mark Gleason foi informado de que seu ronco era incurável. Mark desenvolveu problemas nos seios nasais após se envolver em um acidente de trânsito, e o ronco era resultado disso. Inicialmente, sua família tratou isso como uma piada constante. No entanto, isso se tornou um problema maior à medida que ele foi envelhecendo. Depois de ser informado de que não havia cura, Mark conversou sobre o problema com sua namorada, e o casal teve a ideia de usar absorventes internos para bloquear o nariz de Mark e abafar o barulho. Uma decisão que se mostrou fatal. Na noite anterior à sua morte, Mark bebeu um pouco de vinho e tomou alguns comprimidos para dormir, e sua namorada o deixou dormindo no sofá da casa dela em Surrey, na Inglaterra. No entanto, quando ela foi vê-lo mais tarde, encontrou Mark morto com os tampões no nariz. O patologista concluiu que a causa da morte foi asfixia, em parte devido aos tampões, agravada pelos comprimidos para dormir. Isadora Duncan. Angela Isadora Duncan foi uma dançarina e coreógrafa americana. Conhecida como uma pioneira da dança contemporânea moderna, ela ganhou grande aclamação por suas apresentações na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, sua vida foi interrompida em setembro de 1927. Angela era passageira em um carro Amilcar CGSS de propriedade de Benoit Falchetto, um mecânico franco-italiano. Apesar de ter sido aconselhada a usar uma capa, Angela optou por um lenço longo, esvoaçante e pintado à mão de seda, presente de sua amiga, Mary Dasty. Quando os dois partiram, o lenço de seda de Angela ficou preso na roda, enrolando-se nos raios abertos e no eixo traseiro, puxando-a para fora do carro e quebrando seu pescoço. Ela morreu instantaneamente com apenas 50 anos de idade. Slobodan Praljak. Slobodan Praljak foi um criminoso de guerra bósnio-croata que serviu no exército croata e no Conselho de Defesa croata, um exército da República Croata de Herceg-Bósnia, entre 1992 e 1995. Em 2017, Praljak foi considerado culpado de crimes de guerra. No dia 29 de novembro de 2017, durante o anúncio do julgamento do recurso contra ele, Praljak se levantou e se dirigiu aos juízes, dizendo: "Juízes, Slobodan Praljak não é um criminoso de guerra. Com desdém, eu rejeito o seu veredito." Em seguida, ele pegou um pequeno frasco que afirmou ser veneno e bebeu o conteúdo. Ele caiu no chão e foi transferido para um hospital próximo, onde faleceu. Uma autópsia determinou que Praljak foi envenenado por cianeto de potássio, o que causou insuficiência cardíaca. Piton de estimação estrangula dono. Em 25 de agosto de 2017, os pais de Dan Brandon, de 31 anos, fizeram uma descoberta horrível após ouvirem um barulho alto vindo do andar de cima. Sua mãe foi ver como ele estava e encontrou Dan de bruços no chão. Ela também percebeu que sua amada cobra de estimação, Tiny, estava fora do viveiro. Os serviços de emergência foram chamados, mas Dan foi declarado morto.
Por mais de 16 anos, Dan Brandon criava répteis, e na época de sua morte, ele tinha 10 cobras e 12 aranhas que mantinha em um quarto na casa da família perto de Basingstoke, Hampshire, Inglaterra. Uma dessas cobras era uma piton da rocha africana de 2,40 metros chamada Tiny, que ele tinha desde filhote. A família dele revelou que ela era o bebê dele e que ele amava a cobra e a cobra amava ele. No entanto, eles também disseram que, à medida que a cobra foi crescendo, ela ficou mais imprevisível e extremamente forte. Mas, apesar disso, eles afirmaram que Dan nunca se sentiu ameaçado por ela e que ela era seu orgulho e alegria, e ele frequentemente postava imagens dele com Tiny e seus outros répteis nas redes sociais. No entanto, nesta ocasião, parece que a cobra ou atacou Dan ou se enrolou nele em um gesto de carinho e o sufocou. Na investigação sobre sua morte, foi confirmado que a causa mais provável do falecimento foi que Tiny estava interagindo com Dan, de alguma forma. E possivelmente, devido a ele ter tropeçado ou ela ter se assustado, ela se enrolou firmemente ao redor dele e o asfixiou. Curiosamente, não havia marcas de mordida no corpo de Dan, e depois que Tiny trocou de pele alguns meses depois, o exame mostrou que não havia arranhões na superfície que indicassem que Dan havia lutado com a cobra. Notavelmente, a mãe de Dan decidiu ficar com a cobra que matou seu filho e agora cuida dela, assim como dos outros répteis de Dan. Pois ela acredita que Tiny amava seu filho e o matou acidentalmente em um gesto de carinho. Morte por canudo. Em 2018, Helena Struthers Gardner, de 60 anos de Poole, Dorset, Reino Unido, estava carregando um copo estilo pote de conserva com tampa de rosca e um canudo de metal. Helena tinha tendência a cair devido a problemas de mobilidade causados por um acidente de equitação quando tinha 21 anos e ela caiu com o copo ainda na mão. Ao bater no chão, o canudo de metal de 25 centímetros preso pela tampa entrou em seu olho esquerdo e causou uma lesão cerebral fatal. A esposa de Helena, que estava em casa no momento, encontrou sua parceira deitada no chão com o copo ainda intacto e o canudo cravado em sua cabeça. Helena foi levada às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-la e ela morreu no dia seguinte. Henry Gilman. Redes são muito mais perigosas do que parecem e, surpreendentemente, já causaram inúmeras mortes ao longo dos anos. A morte mais recente aconteceu com Henry Gilman, de 19 anos, que era calouro na Lewis and Clark College, em South Portland, nos Estados Unidos. No dia 29 de agosto de 2022, após uma semana de atividades de integração, Henrique teve seu primeiro dia de aula. Mais cedo naquele dia, ele tinha participado de uma caminhada patrocinada pela escola no Monte St. Helens, com outros calouros, e quando retornaram, o grupo foi relaxar em redes no Grape Arbor. 6 estudantes, 2 em cada rede, estavam sentados nas redes penduradas em um padrão de Z entre 4 pilares de tijolos vermelhos. De repente, uma das colunas não reforçadas desabou, matando Henry e ferindo 2 alunas. Apesar dos transeuntes realizarem RCP, Gilman infelizmente faleceu devido aos ferimentos. Um acidente totalmente inesperado que tirou a vida de um jovem estudante. A mãe de Henry, desde então, entrou com uma ação pedindo $30 milhões à faculdade e a 2 empresas de recreação ao ar livre. Kendrick Johnson. Em 11 de janeiro de 2013, o corpo do estudante de 17 anos Kendrick Johnson foi encontrado nas circunstâncias mais incomuns.
Ele estava de cabeça para baixo e enrolado em um colchonete de ginástica no ginásio da Lowndes High School, em Valdosta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Uma investigação preliminar e a autópsia concluíram que a morte foi um trágico acidente e que Kendrick morreu devido à asfixia posicional, ou seja, ele sofreu como resultado de ficar preso de cabeça para baixo em um espaço fechado por um longo período. Os investigadores concluíram que Kendrick deve ter caído acidentalmente no centro do colchonete enquanto tentava pegar um tênis que ele havia guardado lá para não precisar pagar por um armário. No entanto, os pais dele pensavam diferente e acreditavam que a morte do filho era suspeita e que não estava sendo levada a sério, seja por causa da raça dele ou por causa de um acobertamento maior. E parece que eles estavam certos. Em 2013, o corpo de Kendrick foi exumado e uma segunda autópsia concluiu que ele havia sofrido uma hemorragia no lado direito do pescoço, o que indicava que ele provavelmente morreu devido a um trauma contundente. Se isso já não fosse ruim o suficiente, a autópsia também revelou que alguns dos órgãos de Kendrick estavam desaparecidos e, em seu lugar, havia jornal amassado. No entanto, apesar dessas descobertas e de anos de luta pela verdade por parte dos pais dele, parece que o mistério ainda não foi resolvido. A investigação mais recente, em janeiro de 2022, foi encerrada sem que nenhuma acusação fosse feita, com o xerife do condado de Lowndes, Ashley Polk, afirmando que não houve homicídio, encobrimento ou conspiração na morte do adolescente em janeiro de 2013. Foi simplesmente um acidente trágico e bizarro. Fazendeiro morto a mordidas por hipopótamo de estimação. Um hipopótamo não é um animal de estimação comum, e por um bom motivo. Eles têm dentes caninos enormes e dizem que matam mais humanos por ano do que leões, elefantes, leopardos, búfalos e rinocerontes juntos. Eles também são incrivelmente rápidos, apesar de pesarem até 3 toneladas. Então, no início de 2011, quando o fazendeiro sul-africano Marius Ellis divulgou um vídeo mostrando seu relacionamento extraordinário com seu hipopótamo de estimação, Humphrey, o vídeo se tornou viral. Dê uma olhada. Marius criou Humphrey desde os 5 meses de idade e o descrevia como se fosse um filho para ele. Porém, após o vídeo, surgiram indícios de que Humphrey não era o pet amigável e adorável que Ellis mostrava. E ele começou a mostrar seu lado perigoso quando tentou atacar 2 canoeiros enquanto eles desciam o rio Val. Os canoeiros apavorados gritaram e bateram palmas na tentativa de afastar o animal, mas Humphrey se recusou a sair e, por fim, Ellis conseguiu atrair o hipopótamo para longe com uma maçã. Infelizmente, isso parece ter sido um ponto de virada para Humphrey, porque pouco mais de 6 meses depois, paramédicos foram chamados à fazenda de 400 acres de Marius Ellis, onde encontraram um corpo mutilado que estava submerso no rio. O homem foi declarado morto no local. Ele havia sido brutalmente atacado e mordido, e não estava claro há quanto tempo ele estava ali. O homem depois foi identificado como Marius Ellis. Seu agressor era seu amado hipopótamo, Humphrey. Removeu o órgão errado durante a cirurgia. William Bryan, de 70 anos, e sua esposa, Beverly, estavam visitando sua propriedade alugada no condado de Okaloosa em 2024, quando Bryan, de repente, começou a sentir dor no flanco esquerdo. Ele foi posteriormente internado no hospital para exames adicionais devido à preocupação com uma anormalidade no baço. Embora relutante em fazer a cirurgia, William foi convencido de que era a melhor opção.
E em 24 de agosto de 2024, a operação foi realizada no Hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast, no condado de Walton. No entanto, durante a operação, em vez de remover o baço, o cirurgião removeu o fígado e, ao fazer isso, seccionou os principais vasos sanguíneos que irrigavam o fígado, causando uma perda de sangue imediata e catastrófica, resultando em morte. Mesmo após a operação, o cirurgião acreditava que havia removido o baço de William, dizendo que ele estava tão doente que era 4 vezes maior que o normal e havia migrado para o outro lado do corpo dele. Só mais tarde, uma autópsia revelou que o baço de William ainda estava em seu corpo. Sem surpresa, a viúva de William, Beverly, está exigindo processos criminais e civis pela morte do marido. A investigação ainda está em andamento no momento em que isso está sendo escrito. Perdido na escada. Em janeiro de 2017, Bernard Gore e sua esposa Angela estavam em Sydney, Austrália, visitando sua filha, Melinda, durante a temporada de férias. No dia 6 de janeiro, Bernard, de 71 anos, saiu da casa de sua filha para encontrar sua esposa para almoçar no shopping local. No entanto, ela ficou preocupada quando ele não apareceu e comunicou à polícia o desaparecimento dele. Buscas extensas no shopping não conseguiram localizar o Sr. Gore. Infelizmente, ele foi encontrado morto 3 semanas depois numa caixa de escada. O que era para ser um almoço agradável com sua esposa, depois de fazer algumas compras, levou Bernard a sair por uma porta pequena que dava para um labirinto de escadas, do qual ele não conseguiu sair. A causa da morte dele não pôde ser determinada, mas sugeriu-se que o estresse que ele sofreu ao ficar perdido na escada pode ter contribuído significativamente para sua morte. Eles concluíram que a morte do Sr. Gore foi resultado de uma morte acidental. Uma maneira triste e assustadora de partir. Dennis Antiporek. Em 2014, Denis Antiporek, de 68 anos, deixou um bilhete para sua família, dizendo que iria relaxar na sauna da comunidade residencial onde moravam no sul da Flórida. Horas depois, ele ainda não havia retornado, então sua filha foi procurá-lo. Quando ela abriu a porta da sauna, viu o que pensou ser um homem negro dentro da sauna. Acreditando que não era seu pai, que era branco, ela fechou a porta apenas para ver as roupas do pai penduradas em um cabide do lado de fora. O homem na sauna era, na verdade, o corpo carbonizado do pai dela. Acredita-se que o temporizador da sauna falhou em desligar o aquecimento e ele foi cozido vivo. Natalia Nemets. Em 2017, uma russa chamada Natalia Nemets estava limpando um misturador na fábrica de doces onde trabalhava em Sarayoskol, uma cidade na região de Belgorod, na Rússia, quando o caramelo quente começou a jorrar no misturador. A mãe de um filho, de 36 anos, foi imediatamente engolida pelo caramelo derretido, ficando apenas suas pernas para fora. Ela supostamente não fez nenhum barulho enquanto era fervida viva. Seus colegas de trabalho tentaram desesperadamente salvá-la, mas já era tarde demais. O caramelo teve que ser removido da tigela gigante antes que o corpo dela pudesse ser retirado. Uma forma chocante de morrer. Armin Schmieder. Armin Schmieder era um piloto de wingsuit de 28 anos da Itália. Em 26 de agosto de 2016, ele transmitiu ao vivo no Facebook um salto de wingsuit do topo do Kundesteg, na Suíça. Nas imagens, Schmieder pode ser ouvido dizendo aos seus espectadores: "Hoje vocês voam comigo", em alemão. Dê uma olhada. Tchau, tchau.
Tomara que não haja parapente no caminho. 3, 2, 1. Como você pode ouvir nas imagens, algo deu muito errado e Armin despencou e morreu. O impacto em si não foi filmado, pois Armin estava com a câmera no bolso, mas o som dele atingindo o chão pôde ser ouvido, seguido pelo som estranho dos sinos das vacas, já que ele caiu em um pasto. O voo com wingsuit envolve o uso de um macacão especial projetado para aumentar a sustentação, permitindo mais tempo no ar ao planar, em vez de apenas queda livre. No entanto, como todas as atividades de paraquedismo, um voo de wingsuit quase sempre termina com a abertura de um paraquedas. Parece que nesta ocasião o paraquedas de Armin não abriu ou o wingsuit dele apresentou algum problema. Nos últimos anos, houve um aumento dramático nas mortes causadas por saltos com wingsuit. A tendência de filmar esses saltos às vezes tem um custo alto, como foi o caso de Armin Schmieder, pai de uma criança. Jamari Reed. Em agosto de 2024, o estudante jamaicano do ensino médio de 16 anos, Jamari Reed, saiu para pescar com arpão sozinho perto de sua casa, a leste de Montego Bay, na Jamaica, quando desapareceu. Pescadores encontraram seu corpo decapitado no dia seguinte com ferimentos compatíveis com um ataque de tubarão. Foi relatado que, além da cabeça, um braço também estava faltando. Foram feitos esforços para recuperar a cabeça e o braço desaparecidos, assim como para caçar o tubarão assassino. Ao contrário do que muitos pensam, ataques de tubarão são raros, então para Jamari perder a vida em uma situação tão terrível é algo incomum. Na Jamaica só houve 3 ataques não provocados registrados desde 1749. Acredita-se que um tubarão-tigre foi o responsável pelo ataque. Essa espécie é conhecida mundialmente por causar um grande número de incidentes fatais de ataques de tubarão a humanos e é considerada uma das espécies de tubarão mais perigosas do mundo. Dawn Brancher. Em 1983, uma orca de 2 anos foi capturada. Por quase um ano, ele foi mantido em um tanque de concreto tão pequeno que tudo o que podia fazer era nadar em círculos, sem parar. Por fim, ele foi enviado para o decadente Sealand of the Pacific Public Aquarium, na Colômbia Britânica, Canadá, onde recebeu o nome de Tilikum. Tilikum era forçado a se apresentar 8 vezes por dia para o público, e o estresse e o cansaço disso estavam deixando-o doente e agitado. Durante seu tempo no Canadá, uma tragédia aconteceu quando uma jovem treinadora de orcas escorregou e caiu no tanque das baleias assassinas. As 3 baleias a atacaram várias vezes, arrastando-a para debaixo d'água até sua morte. Pouco depois do incidente, o Sealand foi fechado. Em 1992, Tilikum foi vendido para o SeaWorld Orlando, onde participou dos shows mundialmente famosos e se tornou uma peça-chave no programa de reprodução do parque. Então, em 1999, uma tragédia aconteceu e novamente Tilikum estava envolvido. O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado boiando na piscina das orcas. Acredita-se que o jovem de alguma forma conseguiu entrar na piscina depois de invadir o parque. As investigações revelaram que o homem foi mordido várias vezes por Tilikum, embora não tenha sido possível provar que ele realmente o matou. A agressividade de Tilikum em relação aos humanos continuou e, em 2010, Dawn Brancher, sua treinadora dedicada, tornou-se sua próxima vítima, ao arrastá-la para dentro da piscina pelo rabo de cavalo diante de uma plateia horrorizada.
Ele então escalpelou e desmembrou Dawn, arrancando seu braço e quebrando vários ossos do seu corpo antes de afogá-la. A morte de Dawn foi um grande choque para todos, especialmente para seus colegas treinadores, já que ela tinha um relacionamento incrível com Tila Kun. Ela o amava muito e eles acreditavam que ele também a amava. Após a trágica morte de Dawn, Tila Kun foi mantido em um recinto pequeno, com capacidade limitada para nadar ou se comunicar com qualquer pessoa. Foi relatado que ele passava seus dias flutuando apaticamente na água, um comportamento nunca antes visto em uma orca. No entanto, apenas um ano depois, Tila Kun voltou a se apresentar, colocando vidas em risco novamente. Ele morreu em 2017 após sofrer uma infecção bacteriana. A pobre criatura passou 33 anos em cativeiro e provavelmente odiou cada minuto disso. O fotógrafo de natureza mais despreparado da história. Em março de 1981, Carl McCann, um fotógrafo de vida selvagem americano, pagou a um piloto especializado em voos em áreas remotas para deixá-lo em um lago remoto perto do rio Killeen, no Alasca, para fotografar a vida selvagem. McCann planejou ficar cerca de 5 meses e estava bem preparado com 500 rolos de filme, 1.400 libras de provisões, 2 rifles e uma espingarda. No entanto, ele depois se desfez de 5 caixas de cartuchos de espingarda no rio perto de seu acampamento, achando que não iria precisar deles. Carl achava que seu amigo, que era piloto, iria buscá-lo em agosto, antes que o tempo frio chegasse. No entanto, o mais importante é que ele não havia feito nenhum acordo firme para essa busca. À medida que o tempo ficava mais frio no início de agosto e o avião esperado não chegava, McCann escreveu em seu diário sobre sua falta de previsão ao organizar sua partida. Em meados de agosto, ficou claro para Carl que seu amigo não voltaria para buscá-lo. Com a queda das temperaturas, ele registrou no diário a esperança de que familiares ou amigos viessem procurá-lo. Ele teve alguma esperança no final de agosto quando um policial estadual do Alasca sobrevoou a área e viu McCann acenando casualmente, sem motivo para acreditar que ele estava em perigo, então não investigou. Por fim, a neve começou a cair e o lago congelou. Os alimentos encontrados na natureza foi ficando cada vez mais escassa e, em novembro, Carl ficou sem comida e, após desenvolver geladuras nas mãos, perdeu a destreza necessária para caçar. A situação de Carl estava tão grave que ele decidiu tirar a própria vida. Ele prendeu sua carteira de motorista do Alasca a um bilhete e atirou em si mesmo com seu rifle. Pouco antes, ele escreveu em seu diário: "Dizem que não dói." O corpo congelado de Carl só foi encontrado em 2 de fevereiro de 1982, junto com seu diário de 100 páginas. A moral dessa história trágica é sempre confirmar sua viagem de volta. O pobre Carl ficou esperando por um avião que nunca iria chegar. Terror no metrô. No dia 27 de setembro de 2024, Irina Glazanova, de 24 anos de Moscou, estava sendo filmada por sua amiga. Enquanto caminhavam por uma rua cantando o sucesso pela última vez da boy band russa Hunger Boys, o nome da música acabou sendo assustadoramente apropriado. Dê uma olhada. Tragicamente, Irina caiu de uma escada que levava ao metrô subterrâneo em Tbilisi, Geórgia. Apesar dos esforços desesperados para salvá-la, Irina morreu devido aos ferimentos.